Bom, a gente começou aqui com o nosso primeiro episódio do TrilhaCast, um podcast sobre o Trilha Jovem, por isso o nome TrilhaCast, Trilha Jovem. A gente tem o nosso co-apresentador, o Kevin. Prazer, meu nome é Kevin Gustavo, eu sou estudante do Trilha Jovem de tarde de marketing e hoje eu vou ser o co-apresentador. E tem eu, o apresentador, o branquelo mais querido do Brasil, Nicolas, e o nosso coordenador pedagógico, Wagner. Isso aí! O que vocês mandam pra nós hoje aí nesse TrilhaCast? Hoje a gente vai fazer uma entrevista com você. Tô me sentindo importante. Então a gente queria perguntar pra você como era, antes de começar o Trilha Jovem, o que você pensava assim sobre o Trilha Jovem, como ia ser? Tá, na verdade o Trilha Jovem ele é um projeto de âmbito nacional. De 2006 a 2009, o Trilha Jovem ele veio com uma abertura para trabalhar em processos assim que tivesse fundamento turístico. E a única não capital foi Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu foi contemplada com Trilha Jovem, isso em 2006, e ficou até 2009. A partir de 2012, o projeto não tinha mais nível nacional. Daí se tornou um projeto de nível municipal, que foi só em Foz do Iguaçu, que começou a receber o recurso da Itaipu Nacional. E desde 2012 até agora, a Itaipu Nacional que patrocina o Trilha Jovem. Então o Trilha Jovem acontece em outros estados, assim? Já aconteceu. Ah, Até não acontece 2009. mais? Não. Ah. Até 2009 ele já era um projeto de âmbito nacional. 2019 parou esse projeto e o Polo Iguaçu, o Instituto Polo Iguaçu, continuou com o projeto de nível daí municipal. O Polo Iguaçu que sempre, mesmo de nível nacional, que conduzia ele. Mas daí, como os empresários pediam bastante a volta do projeto, daí retomou o projeto em 2012. E como que você conheceu o projeto? Como que você começou a trabalhar? Então, em 2016, quando eu iniciei, eu não tinha experiência do projeto profissional, né? Então, o Trilha veio com uma qualificação profissional. Então, essa qualificação profissional, ela traz um diferencial bastante, né, para aprendizagem, tanto do pedagogo que desenvolve, na questão de contato com o educador, com o jovem, com a equipe. Então, o meu rol de trabalho sempre criou muito mais do que eu tinha. Porque até então eu estava dando aula de filosofia também. Então, eu conseguia administrar os dois. Mas no processo daí tive que optar mais só pelo Trilha. E, como que é ser, tá nessa área de pedagogia no Trilha Jovem? Cuidar desse monte de adolescente. Então, é uma responsabilidade, né? Porque tudo que vocês aprendem, tudo que vocês fazem de intervenções aí, tem que passar por mim. Então, e eu tenho que autorizar. Então, é visto todo ano a reformulação de projetos e tal, reformulação também de planos de aula, teoria e prática. Vocês podem observar que as aulas de vocês não são aquelas aulas monótonas, tem dinâmica, tem atividades diferenciadas, também para não ficar muito desgastante. E são 4 horas de projeto. Então, esses 4 horas de projeto tem que ter dinamismo para que vocês também consigam ficar acordados para as aulas, né? Não dormam. Até porque tem umas aulas de soninho aí. Então, para quebrar isso, a gente sempre vai ter que ter uma dinâmica no meio para que vocês despertem e comecem de volta. E também tem esse tratamento, né, que vocês têm muito excelente, né, com os trilheiros, né? E, com o passar dos anos, o senhor sempre, né, foi tão simpático, assim, com os trilheiros. O senhor pode contar algumas experiências que você teve? Então, a gente nunca compara, né, equipe técnica. Todo projeto social tem que ter uma equipe técnica. E talvez a diferenciação que vocês têm é que essa equipe técnica tem que estar muito presente para vocês. Então, tem assistente social, tem o psicólogo, tem o pedagogo. Essa equipe tem que estar muito coesa para tratamento de vocês. Então, tudo que vocês trazem, a gente tem que ter um direcionamento para que conseguimos resolver a situação. Então, nunca vai ser igual as turmas. E é o meu tipo, assim, desculpa falar, mas eu sou carismático, né? Não tem
Muito humilde também. E humilde, né? Então, junta essas Bem duas... modesto você, hein? Mas aqui, eu sou o aprendiz, na verdade, assim, né? De carisma, assim, né? Vocês podem observar, né? Mas, no decorrer do processo, assim, eu tento levar vocês com muita resiliência, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Porque vocês aí são o trilha lá fora, né? Então, não adianta a gente tratar vocês diferente. Então, a gente trata de vocês como que a gente queria ser tratado também. Então, por isso que a gente trata vocês aí... Às vezes dá um puxão de orelha, né? Pega um ou outro no ponto, assim. Mas faz parte, né, do decorrer. E a gente quer preparar vocês para o mercado de trabalho. Então, vocês precisam ter esse se despertar também. Até porque esse Trilha Jovem é pra preparar a gente pra chegar. Então, tanto que tem esses tipos de projetos que você não vai sempre ficar com o seu amigo, às vezes você pode entrar no projeto com o seu amigo e às vezes você vai fazer um projeto sem ele, porque é assim que você tem que como é que eu falo? Assim que você tem que se preparar pro futuro, Isso. porque nem sempre você vai trabalhar com ele. A amizade é importante. Eu não posso falar que não é importante. A amizade é um apoio geral, né? Mas saber distinguir essa amizade é importante até pro decorrer das situações, né? Então. Mas você pode falar, sei lá, umas 3 realizações que você teve no Trilha Jovem? De ver jovens assim que entraram que não sabiam nem... que não se conversavam. Tem um jovem de 2018, se eu não me engano, o Marcelo. Ele é um jovem que não abria a boca, que não falava, que falava, ô Marcelo, que coisa. Eu ficava abaixo, não olhava pra sua cara. Daí, no decorrer, o Pia saiu daqui quase fazendo stand-up já. Então, de dar o diferencial, né? E muitos jovens desmotivados. A gente pega jovens no decorrer do processo que são desmotivados. Mas no decorrer do processo vai conseguindo aí atingir um significado esperado. E também a realização aí enquanto profissional, né? De ver esses jovens depois do mercado de trabalho. Porque quando a gente vê vocês no mercado de trabalho, é a nossa realização maior. Então, de 1000 jovens aí que já passou e ver vocês lá atuantes, felizes. Tem o Michael também, que é um dos jovens que começou como vendedor numa grande loja e hoje ele é gerente regional. Então a gente vê você se destacando cada vez mais, que nos move. Você acha que você mudou da pessoa que entrou aqui de início? Tipo, você entrou aqui em 2016, você acha que... Claro, não, totalmente. A expertise do profissional tem que ser diferenciada, né? Então, a gente precisa também ter essa expertise de diferenciar aonde você tá, como que você tá. As relações com os jovens tem que ter muito respeito também, porque senão as coisas desandam. Né? E vocês são muito imediatistas. Então, precisa que vocês também tem que ter jogo de cintura para trabalhar com adolescente e com jovem. Você acha que você mudou de, sei lá... Porque antes você dava aula em colégios, em escolas. Você acha que é diferente de lá? Claro, totalmente. Porque a abordagem da educação profissional é diferente da sala de aula tradicional, né? Porque lá era aula, sala de aula e tinha que passar o conteúdo e acabou. Aqui no Trilha não. Eu tenho a questão do conteúdo, a questão do direcionamento com o educador, a questão do jovem, a questão da família. É um tripé, na verdade. Então, esse tripé que fortalece o desenvolvimento do projeto. Eu acho que... Eu só queria adicionar que o Wagner é uma das melhores pessoas assim, que eu conheci. Puxa, sabe? Não, é por causa que Não vai assim... ser cabeado. Ele, tipo, apesar de ele ter o profissionalismo, ele ainda tem esse calor, esse carinho pelos jovens. E, tipo, ele tem muita paciência também, por causa que eu já fui falar com o Wagner algumas vezes, né? Uns puxando de orelha. E também, ele tem essa forma de se aproximar dos trilheiros de uma forma, tipo, bem carinhosa mesmo. Então a gente tem esse carinho por ele. Às vezes, dá pra ver que você, tipo, tem a linguagem dos jovens, querendo ou não. Porque a gente precisa ter pra se adequar aos nossos alunos, né? Sim. A gente, tipo, não adianta você pegar alguém que deu aula há tantos anos e tem aquela mesma linguagem do século passado, assim. Tem que ter tato, né? É. Porque vocês, assim, um olhar mal olhado,
ou um gesto, vocês já ficam paranoicos, né? Então a gente tem que ter muito tato, porque trabalhar com vocês tem que ter também jogo de cintura. E também saber o que está acontecendo, não fazer só o julgamento, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo nas casas de vocês, na vida de vocês. Então, primeiro acolher para ver o que está acontecendo. E se for mesmo algo que a gente pode contribuir e ajudar, a gente vai ajudando. E agradecer também pela oportunidade de estar aqui para falar sobre o Trilha Jovem, né? Porque o podcast de vocês aí tá em segundo lugar mais visto, né? Então, estamos aí para fortalecer esse desenvolvimento e que vocês continuem aí. Veja uma vez por semana, vem aqui, perturbem o Jefferson para fazer, porque é legal ter vocês jovens também na visibilidade, na preparação aí, não só no mercado de trabalho, mas socialmente também. Porque a gente fez isso mais como para informar os jovens sobre o Trilha Jovem. Porque a gente mesmo, antes de vir para cá, a gente pensou, nossa, eu vou chegar aqui, eu vou trabalhar, ou eu vou chegar e eles já vão arrumar um emprego. Não, você vai chegar, você vai fazer o curso, você vai fazer projeto, você vai encontrar amizade. Então tem várias coisas que você vai fazer antes de você realmente começar a trabalhar. Se prepararem, né? Se preparar, você se prepara. Esse é um curso para você se preparar para o mercado de trabalho. Entendendo ou não? E aos nossos telespectadores, só a gente fica olhando um pouco para lá, porque tem uma janela de vidro que eles ficam olhando pra gente. A gente fica dando tchauzinho, fica dando alô, Tchau. Então, por isso que a gente tá sempre olhando pra lá, pro vidro. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. A gente que agradece. E sucesso aí pro podcast de vocês, pro projeto de vocês. A gente vê aí o brilho no olhar de vocês realizando as atividades e a gente fica feliz com isso. Essa é a diferença, entendeu? Mas a gente queria agradecer principalmente a você, porque senão a gente não estaria aqui. Imagina. Tanto que foi você que me entrevistou na primeira vez. Responsabilidade, hein? Então. Você que trouxe a mim para esse incrível projeto. Tamo aí, firme e forte. E vocês são selecionados a dedos. Então, se vocês têm aqui, vocês têm um propósito. Então, absorva esse propósito com responsabilidade, com respeito. E aí o negócio vai se caminhando. Tá bom, gente? Bom, valeu. Obrigado, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. A gente tem a nossa co-apresentadora, de novo, Isabelle. Boa tarde. E tem eu, o branquelo mais querido do Brasil, Nicolas. E a nossa querida convidada, professora Renata. Olá. Bom, para começar, conta um pouco da sua história pra gente, professora. Da minha história? Isso. Bom, eu sou professora, né? Antes de ser mãe, eu fui professora e agora eu sou mãe também. De 2 criaturinhas fofas, um de 5 e uma de 4 anos. Toda a minha vida eu pensei que talvez eu tivesse alguma habilidade comunicativa para trabalhar com plateias. E aí eu tinha vontade de apresentar programa infantil. A infância sempre foi muito forte, assim, para mim. E aí esse era um sonho, mas, né, as condições da vida não favoreceram para que eu pudesse chegar aí, enfim, a fazer alguma faculdade de artes cênicas ou fazer testes em televisão. E então eu resolvi fazer letras. E isso se transformou numa outra paixão que eu só pude descobrir já, então, durante a faculdade. E dentro de letras, né, eu comecei a estudar sociolinguística. Então, sou professora de linguística, né, professora de língua portuguesa e língua inglesa. E atuei muito tempo na educação infantil, sempre fazendo associação, então, desses conhecimentos, né, e também dessa vontade de manter aí um sonho vivo. Então, ser professora me garante aí uma plateia diária de pelo menos 30 pessoas me assistindo. E eu tenho uma grande vantagem, porque essa plateia precisa, então, corresponder ao que eu ensino, enfim, né, as minhas atuações. Então, ser professora, de uma certa maneira, trouxe isso para mim, né? Trouxe essa possibilidade de realizar meu sonho. E então eu entrei no Trilha, né? Que foi
meu contato com jovens e que me fez, então, repensar outras possibilidades de interação, né, mais ricas, talvez trazendo aquilo que eu aprendi, né, ao longo dessa trajetória. E, tipo, como você começou? Porque você é professora, já deu aula para várias pessoas, mas, tipo, como você realmente começou a trabalhar no Trilha Jovem? Você entrou nesse projeto? Em 2019, eu soube do processo seletivo para a LGG, então dentro da minha área do conhecimento, né? Então, artes, letras, artes cênicas, letras. Eu fiz, sim, teatro, né? Ao longo de 6 anos da vida, fiz coral. E eu também trabalhava com oficinas de comunicação, né? Então, me candidatei à vaga, né? E passei a trabalhar, então, no Trilha Jovem como professora de linguagens e expressão, né? Educadora de linguagens e expressão. Com um grande desafio, porque o Trilha Jovem, ele tem um formato que é diferente da escola regular, né? A gente tem uma metodologia diferente, a gente tem possibilidades de trazer outras formas de aprendizagem e de aprender mutuamente, né? De uma outra maneira. E isso, para mim, foi muito importante, porque me desenvolvi. Eu aprendo muito mais com os jovens, né, do que ensino. Então, eu sinto que eu me desenvolvi humanamente, digamos assim. E isso é algo que é uma característica do Trilha, quando se trata da formação do educador, né? O Trilha, ele não é só a formação do jovem. O Trilha também é a formação do educador. A gente passa por alguns treinamentos, a gente estuda a metodologia, a gente trabalha numa equipe que, de uma certa maneira, traz informações peculiares, assim, da vida do jovem, que enriquecem as nossas aulas, né? E faz que a gente renove, né, as nossas formas de ensinar, as nossas formas de compreender a diversidade da juventude e a vida da juventude, com um trabalho que traz aí um encontro de gerações, né? Os educadores se encontram com os jovens de maneira que a gente possa partilhar conhecimentos. Então, isso é próprio do Trilha Jovem, né? Não é um projeto social qualquer, no sentido de todos os projetos sociais são importantes, mas no sentido dele ter realmente uma forma específica, né, de conduzir tanto o jovem na sua trilha, quanto o educador também na sua função, né, de guiar, né, ou de mostrar possíveis caminhos, né? Então, isso é muito importante para mim dentro do Trilha Jovem. Então, foi assim, em 2019 eu cheguei, era presencial, depois passamos pela pandemia, né, que também nos renovou, assim, que trouxe outras perspectivas de educação, e que, de uma certa maneira, os jovens nos ensinaram muito mais, né, porque esse mundo digital faz parte da geração de vocês. E os jovens tiveram essa possibilidade de trazer coisas novas e interessantes, e que fechava esse elo, sabe, de gerações, né? Educadores aprendendo, jovens aprendendo juntos. Era tipo uma interação, né, entre... Exato. É uma troca, né? Uma troca. Entendi. Professora, contando mais um pouco, assim, quais que são, tipo, que você quer passar pra gente os objetivos certinhos da sua aula?
Linguagens de expressão, ela vai é uma disciplina que trabalha a multiexpressividade do jovem. A ideia dessa disciplina é trabalhar a totalidade das possibilidades comunicativas, né? Então, não é só a expressão, a comunicação para o mercado de trabalho. É uma descoberta, né? É um estudo das inteligências. Todo mundo nasce com inteligência comunicativa, né? E aí, LGG, ela tem o objetivo de traçar um planejamento, né? De descobertas, né? Quais são meus potenciais de comunicação, né? E como eu posso facilitar minhas interações a partir daquilo que eu tenho. Então, a disciplina ela é desenvolvida de modo a trabalhar cênica, de modo a trabalhar retórica, né? Então, o falar em público, falar para as pessoas, de trabalhar a psicomotricidade em si. Então, como eu articulo aquilo que eu falo com o movimento do meu corpo, o movimento das minhas mãos, o olhar, para onde eu vou direcionar, né? E isso faz parte das descobertas do próprio jovem, ele que vai trazer essas informações. Então, eu proponho jogos, proponho situações de interatividade, e os jovens, então, dentro dessa proposta, vão fornecer, né, quais são os pontos que devem ser trabalhados para desenvolver, entendendo sempre que o jovem tem aquela habilidade em menor ou maior grau, mas que ele vai desenvolver essa capacidade, essa habilidade que ele já tem, né? Então, a gente trabalha a expressão corporal, a gente trabalha a fala em público, a gente trabalha a leitura, a gente trabalha comunicação em equipe, né? Então, são várias expressões comunicativas, por isso multiexpressividade, né? Que são desenvolvidas para as interações futuras, né, dos jovens. Sempre pensando que eles já têm todas as habilidades que eles vão desenvolver. Sim, só uma ajuda para eles aprimorarem para, né, o mercado de trabalho assim, e para a vida deles, né? Nisso tudo, assim, quais as suas experiências no projeto? Porque é um projeto gigantesco, né? E ainda mais que agora aumentou, então tem muito mais jovens. Então, quais as suas experiências, assim, as melhores, assim, sei lá? As melhores experiências, eu acho, assim, que das aulas que são programadas, né, que são planejadas, e existem aulas que são características de LGG, por exemplo, é a pantomima, que é uma aula que a gente trabalha a expressividade não verbal, né? Então, existe um estudo que é realizado, então a gente entra na parte histórica, a gente conhece o que é o teatro grego, o que é a pantomima, né? Qual é a característica forte da pantomima. O jovem, então, estudando esses elementos sobre a pantomima, que tem a ver com a arte mímica, né? Vai criar uma pantomima e depois ele vai reproduzir essa pantomima, dando vida à sua criação, né? Isso é uma característica forte dos jovens. Essa aula, ela traz uma característica que é muito forte nos jovens, que é a criatividade, né? Sempre a gente descobre muitas peculiaridades, coisas sui generis, né, dos jovens. Outra aula, outro planejamento que também é característico de LGG é a questão do espaço interacional, que a gente vai descobrir sobre a cultura da interação, né? O quanto eu posso me aproximar de alguém, o quanto alguém pode se aproximar de mim, né? Como eu faço para ter um convívio, né? Tendo um trabalho a ser executado em sincronia, né? Então, esse trabalho em que a gente joga amarelinha africana, por exemplo, né? Traz muitos elementos dos jovens como a capacidade de adaptação e de criação mesmo de outras possibilidades de jogo, né? Então, eles ficam livres de uma certa maneira para
para conduzir e criar outras possibilidades de jogo. E isso traz para a LGG uma força, né? Uma força porque é o tempo todo centrado naquilo que os jovens trazem, né? Nas informações que vêm do jovem, né? Eu sou tímido, mas o que é a timidez e como eu articulo essa timidez dentro da equipe? Eu sou extrovertido, mas como eu articulo essa extroversão dentro da equipe? Pra ele se adaptar à equipe. Entendi. Exatamente, para ele saber se conduzir individualmente e no grupo, né? Então, essas experiências dessas aulas trazem situações muito, muito especiais, né? Esse ano, por exemplo, 2022, a gente teve uma turma, se eu não me engano, foi eventos. Eles criaram uma forma de pular, né? Eles trouxeram uma nova possibilidade de pular e a turma inteira, né, se conduziu pela própria criação deles no jogo, né? E depois a gente discutiu essa interação e isso nunca tinha acontecido. Aconteceram outras coisas, né? E a gente tem situações também de descobrir pessoas que são grandes comunicadoras. Assim, jovens que têm realmente talento para comunicação. Só que por conta da timidez não consegue, né? Exatamente. É que até porque eles, tipo, todo mundo tem, como você falou, todo mundo tem esse aspecto comunicativo. Só que a gente precisa, às vezes, liberar ele, despertar, e é isso que a aula de LG faz. Isso. Mas, só pra uma última pergunta. Pô, agora eu esqueci. Como você acha que as suas aulas mudam, tipo, alguns jovens, por exemplo? Tem alguns jovens que são já extrovertidos, eles ficam mais abertos, assim. Ou alguns jovens que, obviamente, os jovens que são mais tímidos ficam muito mais alegres ou mais extrovertidos, assim. O que eu percebo que LGG influencia é na autopercepção, né? Então, o jovem, se ele se propõe participar da aula e trazer, né, contribuições para a aula, ele não está trazendo contribuições para mim, para cumprir o planejamento. Ele está trazendo contribuições para ele mesmo e para o grupo, né? Então, a LGG, ela traz essa possibilidade do jovem refletir e tornar consciente aquilo que já é dele. Né? Já Então, trabalhar o que ele quer mesmo, né? Só que, tipo, ter uma ajudinha, um empurrãozinho, vamos dizer assim. exatamente. E além disso, assim, eu acho que o jovem, ele fala assim, nossa, mas não é tão difícil. Sim. Eu tenho que dizer. A minha opinião vale a pena. Eu sou importante, né? E aí ele começa, então, observar os outros jovens, né, também, e ver que a sua diferença, ela é importante, né? Ela é importante para a diversidade, para o grupo. Então, essas tomadas de consciência, você usou uma palavra muito legal, você falou despertar, é o que é especial em LGG, né? Ele faz os jovens despertarem, mas não despertarem para mim, nem para você, nem para o empresário que vai contratar. Faz o jovem se despertar para si mesmo. Sim. Então, professora, era mais ou menos isso mesmo, as perguntas. A gente quer agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite. Mas eu queria cantar Palo Palito. Achei que a gente ia fazer um Palo Palito. Vai, vamos lá. Falo. Vocês lembram? Não Não. lembro. Essa foi a primeira aula de LGG, gente. Assim, ó. Palo, indicador, palito. Ah, esse aqui, esse Dedo aqui. mínimo. E esse aqui, dedo gordo é o Palo é. Isso aí. É. Palo, 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 palito, palo é. Palo, palito, palo é. Aê! Respeita. Bom, é isso, professora. Era isso, Obrigado. professora. Obrigada. E a gente é muito grato pelas suas aulas também, que eu tenho certeza que ajudou muitos alunos, né, para se interagir melhor. E era isso. Obrigada. Eu que sou grata a A vocês. gente que é grato, professora. A gente te ama. Tem o nosso co-apresentador, Kevin. Oi, meu nome é Kevin. Tem eu, Nicolas, o branquelo mais querido do Brasil.
E a nossa querida Ivana. Olá, boa tarde. E o Sandro. Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? A gente tá bem e a gente queria entrevistar vocês falando algumas perguntas. Bacana. Podem começar contando um pouquinho de vocês, da história de vocês. Bom, eu sou o Sandro, psicólogo, né? Eu comecei no Trilha Jovem através de um estágio em 2018, né? Morava em outra cidade, mas abracei a oportunidade de vir fazer o processo seletivo do projeto. Me destaquei de 20 estagiários, né? Dentre os 19, eu fui convidado, então, para fazer estágio remunerado. Fiquei no ano de 2018, terminou o contrato no ano de 2019, me chamaram novamente. Fiquei até o final do ano, aproximadamente em outubro. E aí, depois de encerrar o contrato, fui fazer outros serviços, né, como prestador de serviço para RH. E após, né, a pandemia de 2020, né, no dia 1º de agosto, estou como psicólogo aqui do projeto desde então. Bom, eu durante muito tempo... Bom, sou a Ivana, sou assistente social do projeto. Durante muito tempo trabalhei na área da saúde, em todos os setores possíveis. E aí eu participei do processo seletivo também para assistente social. Fui chamada para trabalhar, iniciei em agosto de 2020. Minha primeira experiência como assistente social. E está sendo muito bom participar desse projeto, mas também bem desafiador por estarmos aí num momento ainda pandêmico, né? Eu já conversei um pouco, né, com os dois, né, um pouco mais com o Sandro, né, eu tenho uma afinidade maior, mas vocês podem explicar melhor como que acontece o atendimento, acompanhamento psicológico? Ok. Então, o atendimento no projeto, ele é pontual, né, através de demanda tanto do jovem quanto as demandas que eu identifico, né, se alguém está triste, não está num dia legal, a gente identifica e vai lá conversar, né. Esse atendimento psicológico, ele visa, né, pontual, então não é uma sessão que você vai dar continuidade como um tratamento clínico, né? Mas, caso a gente identifica a necessidade, a gente faz os encaminhamentos necessários, né? Para fora, para outros profissionais e também para a rede municipal de saúde, né? E, né, não sei se vale ressaltar, aqui é uma das minhas atribuições aqui no projeto também é aplicar testes, né? No início, quando o projeto foi criado, era a dinâmica de grupo que precisava ser aplicada com os jovens para entrar no projeto, para ver como eles interagiam, né? E aí, durante esse período foi reformulado e agora é as testagens psicológicas, para que elas servem, né? A gente aplica para que vocês se conheçam, né? Para que a gente dê uma devolutiva de como vocês são, como é a personalidade de vocês, para que vocês entrem no mercado de trabalho mais capacitados, se autoconhecendo, né? Que é muito importante, né? Para que vocês vão bem na entrevista, saibam os pontos que vocês precisam desenvolver mais, né? Então, as minhas atribuições aqui no projeto são essas. E a assistência social, como que acontece o acompanhamento? O serviço social, eu faço todo um acompanhamento ao psicólogo e ao pedagogo. E também faço um acompanhamento à gestão. Por quê? O serviço social, ele está dentro da política de assistência. Então, dentro da política de assistência, a gente participa de conselhos. Conselho CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e o CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, que é dentro dessa política que nós estamos. Enquanto assistente social dentro do projeto, eu faço um atendimento voltado ao jovem, identificando as demandas de acordo com o que vai chegando, né? A gente vai ali, conversa com o jovem, olha, Ivana, preciso de um encaminhamento para a área da saúde. Faço contato, se é para a UBS, eu vou entrar em contato com a UBS. Se é para alguma política, por exemplo, de educação, saúde, habitação, ou até mesmo um acompanhamento jurídico. A gente tem uma parceria com as faculdades. Às vezes, o jovem chega, nem sempre é o jovem, a família, olha, Ivana, eu preciso de uma orientação jurídica. Não, vamos aí, vamos fazer um contato aí com a faculdade. E essa faculdade recebe esses pais, recebe esses alunos.
E também, por exemplo, olha, Ivana, minha situação financeira não está legal, a gente está com uma certa vulnerabilidade aí financeira, eu vou fazer um contato com a família, saber da situação, e aí a gente atende de maneira eventual, por exemplo, com cesta básica, com vestuário, roupa, calçado, de doações que o projeto recebe. Então, tem esse trabalho. Faço um acompanhamento muito, assim, tento fazer muito de perto com a família, assim, porque eu acredito que a gente precisa, enquanto profissional, trabalhar a família para que o jovem, estando bem a família dele, ele também vai estar bem e ele vai se desenvolver dentro do projeto. Também cuido da parte das faltas. Quando o jovem está faltando, eu entro em contato, pergunto o que está acontecendo, para que a gente possa justificar essas faltas. Então, que você disse que você trabalha junto com o Sandro, né, psicólogo, e também com o Wagner, né, o coordenador pedagógico. E eu queria adicionar que eu acho isso muito importante, sabe? Tipo, não ver o desempenho não só aqui dentro do trilha, mas, tipo, na família também, tipo, do lado de fora, por causa que muitas vezes até no colégio, posso dar isso como exemplo, que não te tratam como se tu fosse um humano lá fora também. Tipo, exigem de você as melhores notas, mas não veem o contexto externo. E eu acho isso um excelente trabalho de vocês dois, do psicólogo da assistência social, de ter esse olhar além. A gente trabalha junto. Às vezes ele vê, identifica alguma coisa, ele me passa, ou eu identifico alguma coisa e falo, olha, Sandro, esse aqui, o que você acha desse caso? Nós dois juntos, ou às vezes nós três juntos, se não for um caso sigiloso, que a gente também tem o nosso sigilo profissional. Se eu conversar um determinado assunto com você, eu não posso. Tem coisas que eu não posso passar para o Sandro, e tem coisas que o Sandro conversa com você que ele não pode passar para mim. A gente tem o nosso sigilo, mas a gente trabalha junto. Então eu falo, Sandro, o que você acha? Como que a gente pode resolver essa situação, ou tentar resolver? Né? Como que a gente pode orientar esse jovem? Então, nós trabalhamos juntos. Sozinha, o serviço social não trabalha, né, Sandro? A psicologia não trabalha, o Wagner não trabalha, porque ele identificou alguma coisa na escola. Eu já falo com a família. O que está acontecendo? O Wagner faz o contato com a escola, mas eu faço contato com a família. Então, a gente tem esse olhar diferenciado para a família, né? Que a família, ela está na centralidade da política de assistência. Então, você tem que olhar a família. Você trabalhou a família, o jovem automaticamente ele vai ser trabalhado também. Você falou que você trabalhava na área da saúde, né? Sim. Então, como que foi, tipo, essa mudança da saúde pra cá, assim? Durante algum tempo eu trabalhei em recepção de posto de saúde. Depois eu fui para a recepção de um centro de reabilitação, que já muda um pouquinho o público. E aí depois eu fui para uma auditoria, totalmente diferente. É bem diferente. Aí eu né? vim para o meio social, né? Então, claro que a saúde também, a gente tem aí o serviço social trabalhando. É um trabalho bem complexo, né? Mas, assim, foi um divisor de águas, né? Que eu saí da saúde para ir para o terceiro setor, que é totalmente diferente. Fui trabalhar com o social, né? Fui ter esse contato direto. Mas está sendo uma experiência incrível e a gente fica muito feliz aí com o resultado que teve ano passado. Foi muito positivo esse trabalho. Mas eu sempre coloco que eu não faço nada sozinho. Eu sempre dependo do Sandro, do Wagner, da Patrícia, do Yuri, do José, do David. Eu não consigo trabalhar sozinho. Então, sempre é um grupo trabalhando. Quais, assim, são as maiores dificuldades para vocês que trabalham com esse lado, assim, dos jovens, com esse bando de adolescente, assim? Qual é a maior dificuldade de vocês, assim? Eu não diria que é uma dificuldade, mas sim um desafio, né? Porque a gente é só um profissional, né? Dentro das nossas competências técnicas, para 300 pessoas. Então, às vezes a gente gostaria de atender pontualmente, por exemplo, uma vez por semana, conversar com cada um. Mas aí surge uma demanda, uma outra demanda da coordenação, né? Em que a gente precisa estar presente e aí a gente faz essa descontinuidade. Então, é um desafio, né? Poder atender todos da mesma forma, sendo um profissional para cada área. Eu acho que esse é o maior desafio, assim, mas a gente tem tentado, né, conversar com todos, atender todas as demandas, e eu sempre carrego uma coisa comigo, né, a hora que alguém para na sua porta, não importa o que você está fazendo, né, se ele está pedindo ajuda, se ele está solicitando atendimento, você larga o que está fazendo e vai, porque é naquele momento que a pessoa precisa, necessita, né. Então, a gente costuma
elevar esse tipo de atendimento e é o que está dando certo. Faço das palavras do Sandro as minhas. Eu tenho muito de observar, sim. Vocês veem que eu tô lá no lanche, tô olhando, tô observando, e às vezes eu vejo alguém assim, já chamo para conversar, e às vezes é ali que eu consigo identificar alguma coisa. Ou às vezes o jovem tem vergonha de trazer certas situações pra gente, ou eu faço contato com a família, né? E a família me traz essa demanda, eu chamo o jovem para conversar. Eu sempre falo para o Sandro, eu queria poder fazer mais, mas a gente está numa equipe, né, pequena, então a gente não consegue atender um por um todos os dias. Então, de acordo com a demanda que está chegando, a gente vai atendendo. E claro que se o educador também nos traz, mas eu queria poder dar essa atenção, fazer um atendimento diferenciado, atender todo mundo, chamar, olha, vamos conversar, quero saber como está a sua situação. Até porque tipo, pra você trabalhar com os jovens, assim, você precisa de uma atenção maior. Porque, pô, são 300 pessoas, assim, pra você trabalhar. Então, você tentar entrar na zona de conforto deles é meio... Às vezes a gente consegue alguma coisa pela observação. O Sandro consegue muito pelo atendimento. Eu já sou muito de observar, eu já sou muito de olhar. Então, assim, às vezes o que eu não consigo, às vezes a família me traz. Mas eu queria poder fazer muito mais aí esse contato, a gente tem um contato maior. Então, eu aproveito a hora do lanche para estar ali no meio dos jovens, porque quem é os nossos olhos para trazer ou identificar alguma coisa é o educador de vocês. Tem alguma coisa mais pra perguntar? Não, acho que não. Eu acho que não tenho muito pra falar, assim. Eu acho que essa área é muito importante pra gente, principalmente, porque nós jovens, a gente tá com os hormônios à flor da pele, a gente tá sempre, ai meu Deus, e agora? Então a gente tá... Vocês, assim, ajudar a gente nesse quesito é muito importante pra gente. A gente se sente acolhido nesse lugar, mesmo... E sempre tentando ser melhor pro mercado de trabalho, que é para onde a gente está se preparando para ir. Então, só tenho a agradecer a vocês por essa entrevista maravilhosa. Agradece aí. Obrigado pela presença. Então é isso, obrigado. Só para fechar, então, não seria uma qualificação para o mercado de trabalho se não teria esse apoio, tanto familiar quanto emocional, né? Até questões físicas de saúde, quando vocês estão resfriados, a gente se preocupar em traz o atestado, vai lá. Não seria só conhecimento técnico, né, encaminhando vocês para o mercado de trabalho. Então, é muito importante que a gente cuide de todas as áreas, né, para que vocês cheguem no mercado de trabalho como um profissional preparado mesmo para estar atuando, né? É a primeira oportunidade. Então, vocês já saem com um diferencial de alguém que não participou, né, desse curso. Tá bom? E o que eu falo, repito aqui, e falo para os jovens é que fique atento a gente faz uma sensibilização para vocês, né? Eu, enquanto assistente social, da importância da participação de vocês no projeto. Porque às vezes a gente cobra, olha, não falta, não chega atrasado, cuidado com o celular. Mas por quê? Porque a gente está pensando na capacitação de vocês. Porque quando vocês estiverem lá no mercado de trabalho, vocês vão falar, olha só, isso aqui eu aprendi na aula tal. E se você não tivesse 100% comprometido ali com o projeto? Talvez nesse momento ia fazer falta. Então, eu vou estar aqui sempre para sensibilizar vocês da importância de vocês se comprometerem dentro do projeto. Está 100% aqui. E o mercado tem nos falado que o Trilha é um diferencial. E a gente quer seguir esse diferencial aí. Então, agarre com as duas mãos para vocês terminarem essa formação para ir preparado aí 100% para o mercado de trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela entrevista. De novo. Valeu e é isso. Só tenho a agradecer a vocês por esse trabalho incrível que vocês fazem pra gente. De nada. Obrigado. De nada. Valeu aí quem tá assistindo.